Bom dia, tudo bem? Todos bem? Isso é Estevão Calá. Aqui quem fala é Eustáquio Patunas, lidando com o programa Grécia Sempre, e hoje é uma grande data, uma data muito especial. Eu tenho uma grandíssima honra de estar participando dessa data, estar vivo nesta data, ter o privilégio de festejar essa data. Afinal, eu sou um cidadão grego, nasci em Atenas, 11 de maio de 1951, vim para o Brasil em 1954, junto com os meus pais, adotei essa terra brasileira, que por coincidência tem muita coisa em comum da independência da Grécia também, e nós estamos aqui hoje, uma data magna, é o bicentenário da Revolução Grega, comemorando 200 anos de um jugo, de um domínio otomano que nós tivemos todo esse tempo. Então, hoje a Grécia é uma grande nação, a Grécia é o país que todos gostariam de visitar e visitam, é o berço da civilização moderna, é o país da mitologia, dos costumes, das palavras, enfim, de tudo. Todo o país tem sua grande história. A Grécia também tem sua grande história, seu grande legado, e hoje eu trago, nessa data magna, eu trago uma pessoa que conhece bem a história da Grécia, é uma pessoa que se dedica à Grécia tanto quanto eu. Eu estou fora da Grécia, mas todos sabem que eu me empenho, tenho o programa Grécia Sempre, tem comunidade Grécia Sempre, eu estou enaltecendo as coisas da Grécia. Não é por eu não estar lá que eu não vivo a minha cidadania grega, assim como vivo a minha cidadania brasileira. Então, eu apresento para vocês o cônsul honorário para os estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cônsul honorário da Grécia, o senhor Constantino Komnenos, que vai nos agraciar com uma série de informações que eu creio que a maioria desconhece. Nós estamos aqui hoje para fazer, então, essa reminiscência, participarmos juntos desta grande e magna data da Grécia. Bem-vindo, professor Constantino, é um prazer recebê-lo aqui no Grécia Sempre. É uma honra mesmo, ainda é um dia tão especial, eu estou muito feliz, e principalmente por poder ter a sua presença, que eu sei que o senhor conhece muito bem, é professor universitário, não sei quantos anos, o senhor vai dizer isso aqui agora, quase eu creio que mais de meio século lecionando, né? Então isso é um dom, é uma virtude, é uma bênção também que o senhor teve de poder divulgar o seu país, a sua história, né? Então, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui, com a palavra. Boa tarde, Patunas, eu tenho uma satisfação, até me emociona o fato de estar aqui levando a homenagem, manifestando a homenagem para a terra dos nossos pais e daqueles que vieram para fora, vieram
foram para fora da Grécia por razões econômicas, razões sociais, enfim, e que hoje representam quase 8 milhões de gregos e descendentes vivendo em todas as partes do mundo, como se diz em grego, o ecúmeno, né, que é o nosso, a nossa grande, digamos, é quase uma geografia própria nossa, é uma geopolítica grega. Nós, no ecúmeno, continuamos com as nossas tradições, com o nosso legado e com a nossa identidade. Eu acho que essas 3 palavras, herança, legado e identidade, elas fazem parte do nosso íntimo, da nossa alma, porque é algo que só os gregos têm essa capacidade, essa virtude, vamos chamar assim, né? Essa arete, que é a virtude que os filósofos já defendiam há mais de 25, 26 séculos. Podemos começar, então, já que o professor disse que pouca gente conhece, o senhor poderia dissertar sobre essas 3 qualidades gregas? Que assim mais pessoas vão ter conhecimento disso. Depois eu gostaria de falar da filoxenia também, que é uma característica do nosso país, né? Uma coisa maravilhosa dos gregos, né? Então, por favor, o senhor poderia dissertar sobre isso? Bom, vou dizer o seguinte, a herança é o que nós, gregos e descendentes, desenvolvemos ou participamos no mundo inteiro. Essa herança é uma herança representada no mundo inteiro pelas associações, pelas entidades associativas, as conhecidas por quinótites. Eu, quando fui para a Grécia a primeira vez, eu não sabia que a Grécia era dividida em quase 5.000 quinótites, porque é o número de vilas, aproximadamente, de vilas que existem naquelas milhares de ilhas e no continente. Por outro lado, essa herança é uma herança muito localizada. Em Rhodes, por exemplo, que eu estive várias vezes, eu vi, desde a primeira vez que eu estive lá, em 1970, eu vi que a cidade de Rhodes tinha 30 mil habitantes, o município, a ilha inteira tinha 70 mil, espalhados em 45 vilas. E cada vila dessas com a sua característica, com a sua herança, as suas vestimentas, as músicas, o sotaque, que não é um dialeto, mas é a maneira de falar, maneira de se expressar. Falo em grego, mas falo no seu sotaque. Às vezes eu tinha até dificuldade em conseguir entender o que os tios falavam, tios então, e primos mais chegados, porque a cidade deles, a Soroni, no caso de Rhodes, né, que é a cidade do meu sogro, né, a cidade, né, onde a Maria nasceu em Rhodes mesmo, né? Então eu via que eles tinham assim uma herança muito forte. Por outro lado, o nosso legado. Esse legado é o legado da cultura grega. Vou chamar vou abusar um pouquinho, da civilização grega. Há quem diga que a civilização é greco-romana, mas nós temos uma civilização. Há uma diferença. O Império Romano, a República Romana que antecedeu o Império, ela não é uma característica grega. Tanto que a República Romana, a res pública, significa da coisa pública. Enquanto que nós lá na Grécia, tínhamos a democracia, tínhamos a cidade-estado. A cidade-estado é a maior invenção grega. Maior invenção grega. Isso foi transportado para a Idade Média, com os feudos. Quer dizer, a cidade-estado é uma invenção grega que determinava as fronteiras de uma cidade, de uma pequena vila em relação às outras. Cada uma delas com a sua prosperidade, com os seus problemas, as suas vicissitudes, mas esse conceito de cidade, de vila, até hoje perdura na Grécia. Até hoje perdura na Grécia. Significa dizer que aconteceu um desastre aqui, mas vamos arrumar. Tá. Significa dizer que essa herança, esse legado fazem parte também do nosso vamos chamar assim, nossa maneira de ser. A identidade é fundamental. Existe uma palavra também grega chamada krikos.
cricos é é mais perto de uma corrente, né? O cricos é a junção de dois elos de uma corrente. Legado, herança e identidade é um cricos, portanto, é como se fosse uma única palavra. Não sei se existe uma outra palavra para juntar essas três, mas eu entendo que a nossa identidade ela deve ser preservada a qualquer custo da identidade grega. Nós gregos, a alma grega, nossa herança, nosso legado, enfim, tudo isso faz parte da nossa maneira de ser. Eu acho que tem muita gente empenhada nisso, né? No mundo que a gente tem contato, eu que vivo nisso, vivo nas comunidades aqui, através das redes sociais, eu vejo que tem algumas pessoas, não todas, infelizmente não todas, né? Porque muita gente saiu, foi para a diáspora e só sabe festejar, desculpe, aqui não é uma crítica, mas é uma realidade. Hoje você percebe a Grécia em muitas diásporas, você só conhece a Grécia no dia 15 de agosto, no dia 25 de março, como hoje, né? E no dia 28 de outubro, nas grandes festas, que as pessoas se reúnem, lembram das tradições. E eu acho que a Grécia você tem que vivê-la todos os dias, principalmente nesses princípios que o professor acabou de dizer há pouco, né? Isso, a gente tem que vivenciar isso, tem que estar dentro da gente isso, não é só em festividades. Então, infelizmente, é assim, mas tem gente ainda que faz questão de manter isso, de manter suas tradições, esta grande história, esse legado fabuloso que é o povo helênico, né? Então, nós estamos aqui, como eu disse, reitero que é um grande prazer, é uma grande honra nós estarmos aqui nesse momento, no dia 25 de março de 2021, comemorando o bicentenário da Revolução Grega. Professor, eu estava querendo saber, antes da gente entrar no tema da Revolução Grega, do bicentenário, eu gostaria que o senhor citasse essa grande característica do povo grego também, que é uma coisa que poucos povos têm, eu não sei, eu desconheço outros povos, né, mas é uma característica do coração de cada pessoa, de cada povo, mas é uma característica do povo grego. Isso eu já via pela minha mãe, é impressionante. Chama-se a tal da filoxenia. Então, por favor, etimologicamente, o que significa filoxenia para os brasileiros? E depois a gente entra no o que é esse dom grego. Eu considero um dom a filoxenia. Bom, a filoxenia, etimologicamente falando, é amigo do estrangeiro, isso. Amigo do visitante, aquele que visita. Eu me lembro que, pela primeira vez que eu fui na Grécia, nós demos a volta na ilha de Rhodes, que tem o tamanho do lago de Itaipu, 1.400 quilômetros, com as suas 40 e poucos vilas e tal, e foi com os tios. E alugamos um carro, um Fusca, né, e fomos fazer o giro da ilha, coisa de 150 quilômetros. Numa das cidadezinhas que nós paramos, tinha um café e tinha uns gregos ali, aquele jeitão deles, né? Pessoal vestido, pareciam pastores, né? E tomando seu cafezinho, e eu cheguei, e aí, o tio disse assim para mim: vai ser muito bom se você pagar uma rodada de café para eles. Aí eu falei: uma rodada aqui é minha. Eles disseram: ele é filóxenos, quer dizer, eu sou amigo do estrangeiro, como se eu fosse um estrangeiro naquele momento. Exato. Bom, essa é a coisa. Então, o que acontece? A filoxenia eu já ouvi em várias ocasiões. Por exemplo, chegou uma ocasião uma senhora aqui em Curitiba, que era a esposa do cônsul, do embaixador da Itália em Brasília, que falava grego, porque ele nasceu na Grécia, no período da guerra. Entendeu? Então, ele aprendeu grego, tá? Ele falava grego até relativamente bem. Aí ela disse que queria aprender grego assim. No dia seguinte, eu levei para o hotel para ela, e ela falava grego. Essa senhora falava grego. Ela disse, eu levei para o hotel uns livros para ela aprender o grego, que ela queria aperfeiçoar o grego. Ela disse, essa filoxenia grega existe em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, eu estava dando para ela, quer dizer, estava oferecendo para ela algo que eu tinha para que ela pudesse cumprir com o objetivo dela. Então, é difícil você explicar. Como é difícil explicar o jeitinho brasileiro, né? É muito difícil. Quer dizer, nós filóxenos, os gregos são filóxenos por natureza. E tem mais uma palavrinha,
uma palavrinha muito interessante, chama-se a Grécia é ftorromana, ou seja, é a mãe pobre que agasalha quem chega. Não foi sem sentido que quando deu a Revolução Grego-Turca, a guerra, aliás, grego-turca em 1919, 22, saíram da Turquia mais de 2 milhões de gregos e a Grécia os agasalhou a todos. Essa foi uma grande façanha do governo grego naquele tempo. Bacana, eu me lembro bem, minha falecida mamãe, ainda bem que ela compartilhou sua vida comigo 94 anos, durante 94 anos ela permaneceu aqui, né? E esses mais de 60 eu convivi com ela, e eu lembro desde pequeno, quando vinha alguém em casa, essa filoxeria, puxa, Dora, que bonito, minha mãe era Teodora, mas chamavam de Dora, né? Que bonito esse negócio que está aí na sua prateleira, né? Leva, é teu. Então, esse desapego grego é uma característica incrível. Eu nunca vi uma coisa igual. É natural, e é natural isso, é o desapego das coisas. Soares, desculpe, você gostou? Leva, é teu. E com prazer, não é, vou ficar chorando, não. É o prazer de você dar. Dizem, e é verdade também, que os gregos dão coisa melhor. Quando recebe um forasteiro em casa, ele dá o que ele não dá para a própria família, para o forasteiro. Então, o que é isso? Que dom que é esse? É uma coisa fantástica, é para agradar, mas para agradar é uma coisa natural, que vem do coração do grego. É uma virtude maravilhosa, realmente. Eu posso voltar à questão da herança, só para... Claro. Eu lembrei agora que lá em Rhodes, um tio da Maria, ele me apresentou um senhor, um dia lá na ilha, na vila. Estavam tomando uso, jogando o gamão, né? Tavle. Aí ele disse assim, esse aí, ele é meu Iarenes. Iarenes, deve ser palavra turca. Era que ele estava hospedando na casa dele um amigo que veio para aquela vila fazer algum negócio. Então ele foi dormir na casa, era o Iarenes. Muito bem. Sim. Aí quando nós fomos naquele café que eu ofereci o café para aquele grupo de gregos lá, na outra cidadezinha, ele disse, esse aqui, eu sou Iarenes dele. Quer dizer, então veja o que é. Iarenes é a palavra assim, eu sou hospedeiro. Sim. Entendeu? Quer dizer, isso é filoxeria, mais que isso, tanto que ele vai, ele dorme, ele come, né? Ele é uma coisa assim. Quer dizer, isso me chamou atenção também, eu me lembrei agora. Me lembrei de uma outra coisa que nós temos até, em parte, uma opinião muito próxima, que no dia 1º de novembro do ano 1990, eu jurei o vice-consulado. Foi naquele momento que eu passei a ocupar a função de vice-cônsul. No dia seguinte, teve a missa, né, porque era um congresso ele no laico, né, naquele tempo que existia a federação laica, religiosa, e o embaixador, que já conhecia como cônsul-geral em São Paulo, né, 1965 até 72, ele disse assim para mim, olha aqui, Constantino, olha, observe bem, se um dia o nosso legado desaparecer, nós, gregos, vamos ser lembrados pelo Tsâmico e pelo Moussaka. Sem dúvida. É a frase dele que eu me lembro até hoje. É muito bom. Diga lá, o que mais que você gostaria? Então vamos lá. Agora, eu gostei desse quebra-gelo que a gente fez, que são características gregas que é bom a gente compartilhar, foi gostoso a gente compartilhar. Eu quero entrar agora na história da nossa data de hoje, dessa magna data que eu chamo o bicentenário da Revolução. Como começou? Vamos pelo começo. Como os helenos foram conquistados pelos otomanos? Parece que nós passamos sobre jugo otomano cerca de 4 séculos. Né? 4 séculos é muita coisa, são 400 anos quase, não sei ao certo quanto tempo foi. Mas como é que começou? Como é que começou essa subjugação? Como é que começou esse domínio? Quando é que nós fomos realmente dominados antes? O começo da história, Constantino, para depois
a gente poder dar sequência na história da luta pela liberdade? Olha, eu vou usar um conceito e estudos aprofundados. Um dos maiores, para não dizer, o maior historiador do século XX, nasceu helenista, influenciado pela mãe, é Arnold Toynbee, inglês. No início do século XX, ele resolveu, já que estava estudando assuntos gregos na universidade, ele resolveu ver de perto a Grécia. E ele, com um amigo, foram e percorreram a Grécia a pé. E no início do século, portanto, quase os 80 anos que tinha começado a Revolução, ele dizia que ainda a Grécia, naquela época, marcava a presença da Grécia pré-revolucionária. Então, ele conheceu, inclusive, e cruzou com alguns cleftes. Cleftes significa ladrões, mas eram chamados mais de guerrilheiros. Esses cleftes, eles eram guerrilheiros que já vinham criando um ambiente de revolta contra os otomanos antes de 1821. Muitas guerras aconteceram, muitas revoluções, mini-revoluções aconteceram antes do 21. 21 foi o brado em Calávrita pelo bispo Patrão Germanos, que saiu da igreja, que era dia da Anunciação, uma data religiosa muito importante para todas as igrejas cristãs. O catolicismo e a igreja ortodoxa, no mesmo dia, é o dia da Anunciação, 25 de março, e juntamente nesse dia ele instiga os gregos a saírem para a Revolução. Nesse mesmo dia, os turcos enforcaram o patriarca de Constantinopla. E esse Patrão Germanos, alguns dias depois, foi enforcado em Patras. Mas em 1800, e, portanto, no sistema jurídico, eu tenho aqui até um livro de um escritor inglês que diz, é um livro interessante, a história da Grécia segundo os tratados. Cerca de mais do que 10 tratados foram assinados de 1827 até o reconhecimento da independência, a posteriori, porque os primeiros países que reconheceram a independência grega foram as 3 potências, que estavam, obviamente, contra o Império Otomano. Era a Inglaterra, era a França e era a Rússia. A Rússia, por uma questão do patriarcado, que o patriarcado russo se considerava o herdeiro de todos os patriarcados, queria que o patriarcado fosse lá. Mas nós conseguimos, graças aos fanariotas, que moravam no bairro de Fanari, em Constantinopla, esses garantiram a ortodoxia, inclusive eles eram os protetores do patriarcado. Sim. Foram esses fanariotas que começaram a própria Revolução. Bem, é claro que na cidade de Mani, lá no Peloponeso, em Maniotes, os maniotes são aqueles gregos brabos, entendeu? Gritalhões e tal, mas que sabem brigar. São gregos maniates, tem até músicas típicas desde antes da Revolução, porque, veja, a queda de Constantinopla selou o fim da Grécia. Selou, 1453. Isso. 1453. Bom, aí, a partir daí... Professor, podemos considerar essa data como o início, então, vamos dizer, da ocupação, a conquista de Constantinopla? A conquista de Constantinopla rompeu, quer dizer, tomou conta da Grécia. A partir daquele momento, eles tomaram conta, dividiram a Grécia em passaliques, colocavam um passá em cada uma, entendeu? Que era o administrador, e o sultão era o grande califa. Sim. Termos muçulmanos. E passaram a impor a religião muçulmana aos gregos. Alguns, para salvar a situação, se converteram, mas, no fundo, continuaram cristãos ortodoxos. Por outro lado, nós temos aqui as cruzadas. A Quarta Cruzada fez um estrago. Um estrago na Grécia. Foi a primeira conquista de Constantinopla. Mas um parente meu, chamado Manuel Comnenus, né, ele conseguiu mandar embora os cruzados. A Quarta Cruzada depois deu alguns anos de domínio.
Bom, o que aconteceu é que é o seguinte, veja, a herança cultural grega e o legado grego é uma coisa que tem muito tempo. Os micênicos, estou usando o Toynbee agora, os micênicos legaram aos gregos, aos helenistas, o período helenista, assim chamado, é o período alexandrino, pós-alexandrino. Sim. Que vai até a queda, até a tomada da Grécia pelos romanos. Período alexandrino. Ele chama-se helenismo. Esse é o nome que deram. Herdaram não apenas as suas façanhas, mas também as suas, vamos dizer, as suas vicissitudes, os seus fracassos. Esses legaram para os gregos modernos os seus fracassos e também o seu legado. Então, a Grécia é uma continuidade do mundo antigo, desde Micenas, estou falando aqui, esse mundo homérico. A região micênica é a Guerra de Troia, lá que começou a encrenca, lá que a moça lá foi raptada e começou a Guerra de Troia. Mas não é bem assim. A Guerra de Troia não tinha nada com Helena. A Guerra de Troia tinha porque os troianos queriam tirar o primeiro pedágio do mundo. Ou seja, os gregos precisavam do trigo da Ucrânia, do Mar Negro, e precisavam o estanho, o cobre da Bulgária, do Danúbio. Eles tinham que passar pelos Dardanelos e pelo Estreito de Bósforo. Primeiro, os troianos cobravam impostos. Iam buscar da Etrúria, lá na Itália, o estanho. E com o estanho e o cobre, eles produziam o bronze para proteger os seus navios e fabricar as suas armas. Veja bem. Então, o que acontece? A Grécia não pode ser estudada episodicamente. A cultura grega ela é muito pródiga. Ela tem pensamentos que até hoje eles estão tentando corrigir. Eu vou ler aqui uma frase que está aqui no meu depoimento. Ele diz assim: diz Heródoto, citando os atenienses. Na guerra, Heródoto, a história de Heródoto, o primeiro historiador do mundo. Tem também Tucídides, tem também outros, mas só levando para o mundo atual, a guerra do Peloponeso de Tucídides é livro de cabeceira até hoje dos grandes estrátegos, até dos fascistas. Hitler disse que tinha na cabeceira dele se inspirava no Tucídides, e diz assim, Heródoto: nosso helenismo é sermos da mesma raça e da mesma língua. Somos termos santuários comuns de deuses e rituais e costumes iguais. Veja bem, é muito importante isso. O helenismo é ser uma raça e ter a mesma língua, e ter santuários comuns de deuses e rituais e costumes iguais. Isso tudo foi transladado para o cristianismo. Sim. O cristianismo absorveu tudo isso, entendeu? É uma continuidade. Não existiria o cristianismo hoje, não fosse os gregos, não fosse o helenismo, não fosse Alexandre. Alexandre vai para a Ásia e heleniza os povos. O helenismo. Tanto que muita gente diz assim, olha, o São Paulo sabia grego. Bom, é fato, sabia grego, ele foi converter os bárbaros ao cristianismo. Só que se você olhar as cidades que São Paulo passou, Colossos, Esmirna, Éfeso, etc., a Magna Grécia, lá no sul da Itália, eram todas populações gregas, eram cidades-estado gregas. Portanto, ele falou a língua grega. E o Evangelho foi escrito em língua grega. Sim. E isso, há muito tempo atrás, a Septuaginta dos judeus, que traduziram a Bíblia para o grego, isso aí é coisa de antes de Cristo. Estou entendendo? Quer dizer, o helenismo teve, assim, uma presença muito grande na Ásia, muito grande. Bom, eu não sei se me perdi.
Acho que talvez tenha me perdido. Você foi, não sei se eu me perdi. Você contou mais um pouco de história, mas vamos voltar para o cerne da questão, que é exatamente quando é que começou a ocupação otomana em cima da gente. A partir de 1453. Foi na tomada de Constantinopla. E eles já tinham chegado ao sul da Grécia. Eles pegaram parte do norte. Já estavam no sul. Aí foram para o norte. Pegaram toda a Grécia. A verdade é que, veja bem, dizer que era o Império Bizantino. Só que o Império Bizantino chegou até Roma, até a Itália. Entendeu? Só que ele foi perdendo. Virou o império que era a cidade de Constantinopla. Sim. E tinha uma outra dinastia, meus parentes, os comninos, né, que estavam lá em Trapezunda. Os turcos não se incomodaram com eles até 1640. Recentemente eu soube que estão fazendo escavações e descobriram muita coisa desse último império bizantino no mundo, que fica na cidade de Trapezunda, norte da Turquia, ao sul do Mar Negro, de onde vêm os pôndios. Os pôndios são de lá. Houve até um genocídio turco na Idade Moderna contra os pôndios. Quer saber quem é o pôndio? É só ver o sobrenome deles. São os Ides, Zembrailides, Joanides, Constantinides, esses todos são pôndios. São herdeiros dessa eles falam, só um detalhe, a língua deles é uma língua muito homérica. Eles falam muito enrolados, entendeu? Mas, enfim, eles são muito patriotas. Eles estão no mundo inteiro, praticamente. Constantino, vamos lá. E me diz aqui. Não, estamos indo bem. Essa miscelânea aí. Não, mas é assim, os assuntos têm que ser entremeados aqui, porque não tem outra maneira. Nós fomos tomados. Então, a partir de... O que nós perdemos? Qual foi a principal perda? Não foi da identidade e tudo, essas coisas. O que nós perdemos? Quando nós perdemos Constantinopla, o que nós perdemos além disso, vamos dizer? O que o Império Otomano fez? Além da questão da religião que você disse, né, que começou a imperar a religião muçulmana, digamos assim, que outras coisas nos foram cerceadas? A Grécia nunca perdeu sua essência, mesmo tendo a ocupação de 4 séculos dos otomanos. Como é que foi isso? Como a Grécia se saiu durante essa ocupação de tanto tempo, de 4 séculos? Bom, eu vou tentar dar uma explicação filosófica. Vamos lá. Veja bem. Havia uma discussão, uma ocasião, lá na universidade, com algumas pessoas que lecionavam grego, além da Maria, que foi titular da disciplina há anos na Universidade Federal, que estavam falando sobre o livre-arbítrio. Aí eu perguntei assim, me diga uma coisa, por que até hoje eu nunca li nada que tratasse de livre-arbítrio na cultura grega? A resposta de um professor é que vocês têm uma palavra mágica, chama-se liberdade. Nós temos a liberdade. Nós temos a liberdade. Então, a liberdade é o que nós perdemos. Quer dizer, os gregos deixaram de ser livres e passaram a aceitar com frustrações. Claro. Frustrações, um verdadeiro fracasso. Por quê? Porque os turco-otomanos tinham muita força. Eles tinham armamentos que os gregos não tinham. Os gregos usavam, quanto muito, o facão, a faca, né, a espada. A espada. Quer dizer, naquele tempo não tinha. Agora, os outros tinham armas de fogo. Armas de fogo, inclusive o canhão. Né? Os gregos de Bizâncio, Constantino Dragatos Paleologo, o último imperador bizantino, ele confiou no fogo grego. Ele não quis comprar o canhão de um búlgaro, que o Hermétipa comprou e destruiu as muralhas de Constantinopla. Só caiu depois de 70 dias de luta, entendeu? Por causa do canhão, desses canhões. Não fosse o canhão, ele não tinha entrado em Constantinopla, porque já tentaram outras vezes e não recuaram. Entraram em Constantinopla pela teimosia do Hermético, um sujeito, um sultão que tinha, na época, 22 anos.
Puxa, novo. É. Bom, a palavra liberdade. Nós temos a liberdade. A primeira coisa que eles tomaram foi a liberdade. O grego não pode se sentir amarrado, preso, ele tem que ter livre, a liberdade. Mas também, naquela paisagem, meu Deus, ali o cara vira poeta, filósofo, trovador, compositor. Aquele cheiro na Grécia, aquele aroma das ervas aromáticas, das ervas medicinais. Tem as 400 ervas medicinais de Hipócrates. Meu Deus, está tudo lá, pô. A Grécia tem coisas que... É vulcânico, é difícil, tem poucas planícies, mas eles conseguem sobreviver. Sem dúvida. A liberdade é tudo. Tanto é que o nosso hino o hino à liberdade. Eu tenho aqui, né? Inclusive, eu coloquei aqui como primeira estrofe. Primeira chamada aqui, eu coloquei hino à liberdade, tradução pelo helenista poeta Paulo Paes, muito meu amigo. Ele traduziu o que depois de traduzir dos nossos modernos gregos, e diz assim: eu conheço tua espada, sua lâmina que é a terra, eu conheço tua mirada, de um só golpe mede a terra. De ossos gregos és nascida, santos ossos, na verdade, como outrora destemida, salve liberdade. Essas são as primeiras estrofes do hino, traduzidas pelo poeta Paulo Paes. O Grécia Sempre, ele abre e encerra com o hino nacional grego. Ele é maravilhoso, né? E sobre esse do hino nacional grego, é só aproveitar dessa estrofe, né? Não, são 8. Não, para o hino. São 140 e quantas? Não, 156. 156, é do Solomos, né? Ele é de Isaac. O nome dele é Solomos, que era um helenista, e ao mesmo tempo ele dominava a cultura latina. Ele dominava bem toda a cultura latina e toda a cultura grega. E ele era de Zakynthos. Né? E ele fez esse hino à liberdade, que é um hino de 156 estrofes. As 8 primeiras fazem parte do hino oficial da Grécia. Então, e foi bom o professor citar isso aqui, porque isso que nós estamos falando aqui está disponível no YouTube, você pode ir lá, está disponível na internet, você pode acessar o hino inteirinho. E eu vi que é maravilhoso. É o maior hino do mundo, vamos dizer assim, né? Eu sei. Eu tenho esse vídeo. Eu tenho. Então, Constantino, vamos lá, professor. Os primeiros perdemos a liberdade. E a partir daí, hoje eu vejo as nossas, claro, 400 anos de ocupação, os nossos costumes, a nossa culinária se misturou muito, né? Tem muitos pratos turcos, que são saborosíssimos, né? Comida mediterrânea, comida grega também tem muito. Então, houve uma miscigenação entre essas culturas, né? Afinal, não tem jeito de ser diferente, né? Com 400 anos de ocupação, como é que foi isso? Veja bem, vamos reduzir isso à escala do conhecimento empírico, né? Descoberto. Nós chegamos pela primeira vez na Turquia, e eu já sabia disso pela minha mãe, porque a minha mãe é de lá, né? Minha mãe veio em 22, saiu de lá com a guerra. Minha mãe nasceu em Constantinopla também. Minha nasceu em Esmirna. A minha é de Esmirna, nasceu em Esmirna. Sim. Meu avô trabalhava na ferrovia francesa. Era inspetor de linha. Bem, então, passou para a Turquia e eu fui num restaurante indicado por um outro grego, que tinha um restaurante que era uma boate, que nós fomos lá porque vimos o nome, né? Ele disse: não, aqui é boate. E o menino não pode ficar aqui, né? Que era o Tininho, que é meu filho, que estava com 15 anos. Sim. Mas você vai ali, adiante, você vai encontrar uns cabritos na porta, pode entrar, que é um restaurante tipicamente turco. Entrei, lá, perguntei: o senhor fala inglês? Não. Fala turco? O senhor fala grego? Não. Fala, não, nada. Não. Tedesco não. Tedesco é como os italianos chamam os alemães, né? Tedesco. Ele: vem cá. Aí ele nos levou na cozinha. Tinha um balcão e você via a cozinha em cima do fogão. Tudo. Que é isso aqui? Então eu quero isso, aquilo. Eu fui ver no cardápio. Todos os nomes gregos.
ou turcos. Moussaka, quer dizer, bom, veja bem, o que você possa imaginar. Comemos aquilo e tal, e puxa vida, eu já tinha pago uma nota, né, no táxi, digo, quanto é que nós vamos pagar aqui? Aí o meu filho, eu fazendo conta, com vinho, com café, com tudo, deu como que, digamos, para 3 pessoas, de se empanturrar $10. Eu pensei que eu ia pagar mais de 100. Bom, tudo bem. $10. Bem, aí eu vi que... aí fui para Istambul, muitos anos depois. Olha, chegamos lá em Constantinopla, fui na seção de doces. Não tem um nome que não tenha na Grécia. Por quê? Porque os fabricantes de doces, as panificadoras, que saíram de Constantinopla, saíram de Esmirna e foram para Atenas, introduziram lá em Atenas a doçaria que tem, eu não sei, não entendo de cozinha. É uma espécie, assim, digamos, de receita própria. Sim. Os curambiés, que a minha mãe fazia, ninguém faz até hoje. Ninguém faz até hoje. Não faz. O moussaka, que a minha avó materna fazia, ninguém fez até hoje. São de lá, entendeu? Aí, tanto que, quando eles mexiam com os gregos de Esmirna, eles respondiam: nós viemos aqui ensinar vocês a comer, porque nem isso vocês sabiam. Essa era a rixa que eles tinham. A provocação. A provocação. Então, veja, hoje, por exemplo, você fala em cardaífe, baclavá, tirópita, não sei o que, quer dizer, tiro, sim, tudo bem, queijo com a pita, né, e tal, tirópita, espanacópita, espanac espinafre. Espinafre, eu já até esqueci em português, viu? Tem horas que eu estou lembrando mais um grego. Bom, enfim, o fato é que essa integração existiu. Não podia deixar de existir. Só que os gregos sempre criaram. Os gregos ortodoxos, os padres, além dos cleftes, que eram os guerrilheiros, os padres nos mosteiros, ensinando a religião, na catequese, mesmo com as igrejas gregas ortodoxas destruídas pelos turcos, eles reconstruíam a igreja, voltavam para a igreja e lá tinha o chamado krifoskolio, escola escondida. E esses é que mantiveram a língua grega. Quando a Grécia começou a luta, já existia uma língua, a língua que era falada em casa. Aí era só criar uma gramática, que é a gramática do primeiro linguista chamado Coraís. Esse é o primeiro linguista que tem, entendeu? Aí a Grécia mudou. Veja, a Grécia hoje tem 2 línguas, eu já diria 3. Uma, a demótica, e a sua variante intelectual, e a língua culta, que é uma língua ainda baseada na língua antiga. Quem é que fala a língua culta hoje? Só a língua culta. O patriarca. Os bispos. Entendeu? Quer dizer, a língua do evangelho é a língua culta grega, não é a língua antiga grega. É o que chamam de quiné ou não? Não, quiné. A quiné. Tá. Okay. A quiné. Não, desculpe. A quiné é a demótica. A quiné é caçarevusa. Caçará, quer dizer, a língua pura. A língua limpa. É uma língua toda redondinha, entendeu? É a língua dos nossos poetas, alguns, mesmo que modernizem o grego para o grego demótico, senão ninguém vai entender. Ninguém entende. Por exemplo, o padre lê o evangelho e ninguém sabe o que ele está falando. Por isso a gente lê em português em seguida, né? Os meus pais, quando não queriam que eu entendesse o que eles estavam falando, eles falavam em grego clássico. E eu não entendia patavina, Constantino. Não entendia nada do grego clássico. Bem, professor, nós estávamos falando com referência a quando o Império Otomano nos ocupou, o objetivo era acabar com a nossa cultura e implantar a cultura otomana. Claro, quem invade um país, quem invade um território, ele quer implantar a sua cultura lá. Como é que foi isso? Veja, é bom falar um pouquinho sobre a história. O Império Otomano foi um fenômeno.
eles tomaram conta de todo mundo árabe, praticamente. Perfeito. Todo mundo árabe. E chegaram área gigantesca. Chegaram até de 30, 50 quilômetros de Viena, mas só não entraram em Viena 2 vezes por causa que os vienenses contrataram um exército polonês. E os poloneses vieram e se asseguraram a não entrada dos otomanos em Viena. Para você ter uma ideia, quando os otomanos foram expulsos dos Balcãs, né, o que aconteceu? Aconteceu que eles deixaram depósitos de café. E os vienenses foram lá, os austríacos foram e disseram assim, o que nós vamos fazer com isso? E a partir daí apareceu o chamado café-concerto, ou seja, vai tomar café com uma orquestrinha das 5 horas da tarde, em vez do chá inglês, o café-concerto. Tá? Entendeu? Essa foi só uma curiosidade, que alguns chamam de cultura inútil, né? Mas, enfim, tudo bem, ficamos sabendo, mas só para você saber. Então, veja, a ideia era essa, eles quiseram, tanto que os Balcãs, a guerra dos Balcãs, principalmente na Iugoslávia, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, etc., tudo aquilo ali, foi uma guerra santa. Era uma guerra dos muçulmanos ainda no século XX contra os cristãos convertidos, né? Bem, professor, nós ficamos todo esse tempo ocupado, quatro séculos. É claro que a gente não pode descrever esses 4 séculos numa gravação de uma história, digamos assim, mas quando é que começou esse processo, como é que começou a tomar corpo o processo da Revolução? Em que ano especificamente começou isso? Quando é que os gregos vão dizer, perderam a paciência, chega, queremos a liberdade, eleftheria agora? Quando é que começou o processo que levou muito tempo, a gente sabe, temos a data específica do 25 de março, as datas são diferentes, a história, se alguém tem que ler, porque são diversas datas nesse meio, né? A gente comemora em 25 de março, mas, na verdade, como o professor disse no começo, a nossa independência foi proclamada em 1830, quase, né? Acho que foi em 30 foi o reconhecimento, reconhecimento da França, da Inglaterra e da Rússia. Então, voltemos agora. Então, quando é que começou o processo do Thelo-Eleftheria? E aí, os gregos? Quando é que começou isso? Bom, começou. Bom, veja bem, quando terminou, olha, a conquista do território grego, nas fronteiras atuais, levou 100 anos. Nossa! 100 anos. Você veja, 1820. Um século. Veja, tivemos a conquista do Épiro, primeiro ali ao norte, do Peloponeso, do Épiro, aí a Macedônia, e as guerras balcânicas, a Creta lá embaixo, querendo ser independente, mas o Venizelos trouxe Creta para a Grécia, a ilha de Creta. Eles fizeram uma revolução própria, mas isso já no século XX, no início do século XX, os cretenses, né? Bom, então veja bem, o negócio era a conquista do território. Você vai dizer, qual foi a última entrega de território para a Grécia? Foi o Dodecaneso, em 1944. Em 1912, ainda já começaram tentando, antes da guerra, antes da Primeira Guerra, 14 a 18, já houve os franceses estavam no Dodecaneso, expulsaram os turcos de lá. Como não queriam ficar, eles chamaram os italianos. Os italianos aceitaram, em troca de uma ocupação, se não me engano, na Líbia, uma coisa assim. Sim. Também é muita história para lembrar no momento, né? Nossa. Bom, imagina, então veja bem. Veja bem. Então, o que acontece? Nesse período, houve assim quer dizer, eu estava falando, pois. O Dodecaneso foi entregue para a Grécia de volta de 1912, só em 1944. Logo quando os ingleses chegaram na Grécia e também os americanos chegaram na Itália. Tá? Bom,
Então, o que acontece? Essa foi a última entrega, que chamavam de Dodecapeliá, as 12 ilhas. Capital Rhodes, Carpathos, Cime, Patmos, todas aquelas ilhas ali. No Decaneso. Essa foi a última. O Castelorizo, que é, digamos, muito citado aqui no Sul, Castelorosso ficou na mão dos franceses até 1921. Só aí é que passou para os italianos. Quando a Itália declara guerra, quando o não do Metaxal, 28 de outubro, hoje, né? Sim, a partir daquele momento, os gregos residentes no Dodecaneso passaram a ser considerados cidadãos italianos. E quando houve a libertação, eles tiveram que fazer um novo censo. Nossa. E todos aqueles que quisessem continuar gregos foram às suas cidades em Rhodes e se registraram. Os que moravam fora, no exterior, tinham que ir ao consulado. Curitiba tinha um consulado. Não apareceu ninguém, depois de 44, para se registrar. Eu não encontrei nenhum livro de registro de gregos que fossem para cumprir essa lei. Aí, porque, com a guerra, destruíram a prefeitura, todos os registros foram perdidos. Os registros do pessoal do Castelorizo. Porque a prefeitura foi bombardeada. E não foi bombardeada pelos alemães, foi bombardeada pelos ingleses, porque achavam que tinham italianos lá. Foram lá e não encontraram nenhum italiano. E destruíram 90% das casas do Castelorizo. E como é que ficou a história? De 12 mil habitantes, hoje tem 300. A maioria está na Austrália. Os Castelorizo da Austrália digamos, um império dentro da Austrália. E quanto a essa documentação que o professor disse agora das pessoas de Castelorizo, que foi destruído o cartório e tudo, perdeu-se essa... Se perdeu. Você só Perderam-se os registros? Todos. Puxa vida. Todos os registros. Tudo estouraram, perderam tudo. E veja que naquele tempo, esses registros, alguns deles eram feitos nas igrejas. Ah, sim. O batismo, o nascimento, claro. a morte, quer dizer, era feito lá. Isso na Grécia inteira. Registro era feito pela igreja. A igreja era ligada ao Estado. A igreja só deixou de ser ligada ao Estado recentemente. Efetivamente, assim, né? Ainda que os padres continuem funcionários públicos, né? Como professores do ensino primário. Até hoje, para você tirar Até hoje você tirar um passaporte, você tem que mostrar o registro da igreja. O registro da prefeitura, claro. A prefeitura, tudo, então. Isso. Que é isso, que trabalhão. As nossas leis, as leis gregas, são leis muito próprias. A nossa herança aí é muito forte, né? Muito forte. Tem gente que não entende como é que um dote, né? O dote, as árvores pertencem à noiva e a terra pertence ao cunhado. Complicado. Sim. Isso, né? Complicado mesmo. Puxa, esse direito civil aí é muito complicado, dentro da propriedade lá é complicado na Grécia. Mas tem muito com o mundo antigo, né? Tem muita tradição antiga. Muito bonito. Professor, hoje nós estamos comemorando, então, 2 séculos dessa liberdade. Como é que foram... Do início. Do início da luta pela liberdade. Não, do início? Do início, 1821. Tem razão. Do início. Início da luta. Então, hoje, como é que está? Hoje nós somos, há muito tempo aí, nós somos um país livre, né? E o que o grego mais enaltece mesmo é eleftheria, né? A liberdade, ele não abre mão da sua liberdade. Apesar de que nós estamos, infelizmente, a gente está vendo que todos os nossos bens estão sendo terceirizados, né? A exemplo do Porto do Pireá e uma série de outros lugares aí que estão passando concessão para outros países. Infelizmente, nós estamos perdendo a nossa autonomia, sei lá, não sei como é que eu posso explicar, mas é o mundo moderno, né? É o mundo moderno, infelizmente. O mundo moderno. Tem que acompanhar o resto do mundo. Mas as tradições a gente não abre mão. Como é que, então, o professor vê o futuro, as conquistas gregas depois do fim do jugo otomano, e qual é o futuro para o povo grego, do seu ponto de vista? Veja bem,
tem muita tradição aí que é difícil você... Eu fui a primeira vez na Grécia em 1970. Os coronéis ainda estavam no governo. Saíram em 44. Desculpe, saíram em 74. Houve o plebiscito. Os gregos votaram não à monarquia. E a Grécia se torna uma república. República no sentido de democracia. A palavra república, ela é romana, res pública, da coisa pública. Nós não temos a república, nós temos a democracia. Tanto que o livro de Platão não devia ser chamado república, mas sim o Estado. Bom, o que acontece é o seguinte, nós crescemos perante o mundo. Nós temos na música grega, e gregos que saíram da Grécia e foram para o estrangeiro, eles cresceram incrivelmente. Vangelis, Moustaki, Demir Rousseau, Nabucodonosor e outros tantos. 2 prêmios Nobel, Zephérios, que é diplomata, 1995, e Elites, 1979, que é um poeta, 2 poetas. Existe um terceiro, que a Grécia não reconhece, não sei porquê. Ele é grego de Chipre, ele é prêmio Nobel em Economia, professor da Universidade de Londres. Tá? Isso é coisa de uns 10 anos atrás. Bem, então nós temos escritores gregos, Kazantzakis, por exemplo. Nikos Kazantzakis. A obra dele é uma obra que mostra o âmago da terra para o legado, a identidade e a herança. Ele, para mim, é um dos maiores da Grécia, para não dizer o maior. Eu compararia desculpe, deu um branco agora de repente. Não, o nome do Kazantzakis. O Kazantzakis, eu compararia o Kazantzakis como vamos dizer, um Cervantes, um Homero moderno, sei lá, em torno disso. Eu li quase todas as obras dele que foram editadas em português, e tem uma que é muito mais séria do que o Zorba, o grego, que é Liberdade ou Morte, né? Filmado pelo Jules Dassin, com a participação da Melina Mercury nesse filme, um filme que mostra a luta do padre pobre contra o padre rico. Ele foi excomungado, né? Foi excomungado. Só que, estava ouvindo? Estou. Só que, quando ele veio para a Grécia, não quiseram aceitá-lo. Os secretenses fizeram um levante, levaram, enterraram na montanha, está lá o túmulo dele, com assim, qual é o epitáfio? Amigo dos livros. Esse é o Kazantzakis. Kazantzakis, eu falei Kazantzakis em Creta, ele chora. Você fala que quer dizer porque você é um sujeito que conhece o maior escritor deles, que é um dos maiores escritores da Grécia. Existem outros, Palamás, está aqui a tradução aqui do abrir quem é aqui, quarteto, avante quem é. Eles falam muito no Cavafis, mas o Cavafis ele nasceu nasceu em Alexandria. Ele começou a escrever em inglês. Está aqui Uranes. Eu nunca ouvi falar nesse poeta aqui sobre tem poetas aqui, quer dizer, existe uma literatura rica que chega à Europa, aos Estados Unidos, principalmente nas academias, nas universidades. Na França, por exemplo, nos Estados Unidos, existem departamentos de grego clássico, grego de Bizâncio, etc. A Itália, existem em Veneza centros de estudos bizantinos até hoje. Maravilha. Existe lá uma área em Veneza chamada La Grécia. Não pode se perder isso. Não. Então, quer dizer, são os bizantinos que saíram de Constantinopla, foram para Veneza, foram para outras cidades na Itália, com os seus afrescos, os seus azulejos, que até hoje são, digamos, estão sendo vistos por centenas de pessoas, turistas, alguns analfabetos, e professores universitários que dão à Grécia o seu verdadeiro valor e também ao mundo bizantino.
também o mundo bizantino. O mundo bizantino foi muito importante, porque ele assegurou a língua grega em países que ele dominou. Foi o papel do Alexandre no Oriente Médio, que levou até o nascimento do cristianismo pelos seus próprios apóstolos, principalmente São Paulo. É uma história simplesmente maravilhosa. Realmente é uma história fantástica para a civilização moderna. E como é que o professor vê agora, hoje que nós estamos comemorando o bicentenário, o futuro da Grécia? Veja, eu diria, eu tenho fé nesse futuro. Eu acredito que... Fundamentado no quê? Fundamentado no conhecimento. A Grécia não é um país inculto. O motorista de táxi discute com você de igual por igual. Sim. As crianças na televisão, quando vê um programa e há uma crítica, eles sabem na comédia, eles sabem até a quem se dirige. Eu notei isso com as filhas dos primos. Na frente, quando havia uns programas tipo Amã, que criticava o governo, tipo assim, digamos, comédia de Aristófanes, entendeu? Critica o governo e o governo ri na frente, ri como aceitando a verdade. Mas você sabe por que isso? Você esteve lá, eu também estive algumas vezes lá, as crianças têm uma educação que é invejável, né? São levadas aos sítios arqueológicos, elas recebem educação nos locais que as histórias aconteceram. A questão da religiosidade, do civismo. Então, são crianças realmente diferenciadas. Não, altamente politizada. A Grécia é altamente politizada. O problema é que nós temos aquele nosso, né? Sei lá, no meio de tantas virtudes, né? Nós temos a nossa maneira de discutir, entendeu? E, às vezes, não aceitar a opinião do outro. Mas é normal isso na humanidade. Normal na humanidade. Por exemplo, não quero entrar numa polêmica, né, assim, mas eu vejo bem, o patriotismo dos gregos ricos durante a Revolução colocaram as suas fortunas a favor da independência da pátria. Bom, hoje você vê, a Grécia tem a maior marinha mercante do mundo, e quantos têm bandeira grega? Quantos empregam só gregos? Entendeu? É a maior marinha mercante do mundo, onde você tem a maior renda possível para a Grécia. Por quê? Porque eles não aceitam as leis trabalhistas gregas, que são muito protecionistas. É como aqui no Brasil. Não tem empresário no Brasil que não reclame da consolidação das leis do trabalho. Lá também. Entendeu? Pode ser até que tenha sido abuso por parte de alguns partidos políticos no poder, mas, a rigor, a Grécia tem 2, 3, tem 10 partidos, mas quem domina é a nova democracia, ou é o sinaspismos do Tsipras, ou é o PASOK, que não se fala muito ultimamente, né? E é uma questão assim até de famílias. Mas veja bem, uma coisa que me chama a atenção é que os primeiros ministros gregos, e não vou dizer todos, mas vamos dizer assim, até onde eu sei, todos, os ministros gregos falam uma língua estrangeira, ou seja, dominam o inglês. Ontem assisti uma entrevista do primeiro-ministro do Mitsotakis em inglês com uma repórter da Inglaterra. Quer dizer, isso você não vê em outros países. Não, principalmente em países subdesenvolvidos. Então, veja, isso é, para mim, um grande legado. É um legado moderno. É a nossa identidade na língua, quer dizer, falamos inglês pensando em grego. Falamos inglês pensando em grego. Falamos francês pensando em grego. Em certa ocasião, eu ouvi uma entrevista do Demis Rousseau. Demis Rousseau levou 27 anos para ir para a Grécia. Chegou lá, o repórter perguntou para ele, me diga, como é que você conseguiu vencer na França? Ele é muito simples. Todos nós que fomos para a França e que se quiséssemos nos impor como artistas, como musicistas, na França, nós tivemos que entrar na mentalidade deles. Claro. Não perdemos a identidade grega, mas se não entrássemos na mentalidade deles, não teríamos o sucesso que temos. Isso aqui quer dizer, você quer, por exemplo, eu acho que Seferis, que nasceu em Esmirna, era diplomata, conhecia vários países, dominava várias línguas, ao escrever as suas poesias,
Pode ser que ele estivesse escrevendo numa língua estrangeira, mas pensando como grego. Eu, para te dizer a verdade, eu gosto mais do Elites. O Elites é meu poeta do coração, entendeu? Tem uma peça dele de 2 horas, chamada Axionisти, musicada pelo Theodorakis, que é de arrepiar. Nossa, imagina. Eu me arrepio toda vez que eu ouço essa peça, onde ele fala de toda a liberdade atônica deles, o legado, a herança, aquilo que as ilhas representam. Quer dizer, a poesia deles é uma poesia da terra, uma poesia que vem lá do âmago da terra, entendeu? Ainda que a Grécia seja um país vulcânico, a gente tem medo que de repente pode estourar algum vulcão como o Santorini lá. É melhor que não estoure. É isso, nossa, acabou com os minoicos ali, da civilização minoica. Não pode. Não pode. Professor, nossa, fomos longe aqui. Foi muito bom a gente conversar sobre isso. Tivemos uma conversa agradável, assim, falamos sobre uma série de coisas, assim, não fizemos aquele programa rigoroso, seguindo um roteiro, assim, conversamos sobre tudo. É muito gostoso conversar sobre a Grécia, conversar sobre as nossas raízes, dos nossos antepassados. Então, é muito bom e transmitir isso para os outros. Espero que a gente possa continuar com saúde, né? Tendo essa oportunidade aí de desenvolver ainda a nossa cultura fora do país, né? E ajudando a manter esse legado fabuloso, que podem passar quantas gerações forem, podem vir extraterrestres tomar conta desse planeta, mas que eles vão aprender alguma coisa da civilização grega, podem ter certeza que sim. Eu deixo para o professor, então, as nossas considerações finais sobre essa magna data de 25 de março de 1821. Bom, eu quero agradecer a sua atenção, principalmente. Foi um prazer tentar manifestar o meu júbilo por ter você como divulgador da Grécia há muitos anos, e aos ouvintes, aqueles que você consegue contactar, as 3 comunidades do Sul, que a jurisdição do consulado atende, que é Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, dizer que essa nossa jurisdição é uma jurisdição ímpar. Nós temos um folclore grego aqui em Curitiba, que é o maior marketing que existe na nossa comunidade. Nós temos a comunidade de Florianópolis, que é a mais antiga do Brasil. Do Brasil, sim. Não foram os gregos primeiros não chegaram em Florianópolis, chegaram no Rio de Janeiro. Mas, enfim. E temos também Porto Alegre, que são pessoas gregas de várias partes do mundo, mas principalmente os gregos da România, que trouxeram consigo o patriotismo, apesar de terem dominados até pelos próprios otomanos como gregos da România. Bem, esses agradecimentos são comuns, são manifestações que é um lugar comum. Eu agradeço, é a única palavra que eu acho é agradecer a possibilidade da minha presença aqui. Mas eu quero terminar lendo o último parágrafo do que eu escrevi, 4 linhas, que é o final do meu depoimento. Pronunciamento. Do pronunciamento. Talvez você possa concluir que a autodeterminação do povo grego tem esgotado. Nunca. A luta pela independência continua, pois os gregos, com toda a sua emocionalidade, são a garantia de sua herança indestrutível e da força que mantém a sua identidade como povo e como nação. Esse, para mim, é o futuro da Grécia. Que assim seja. Obrigado. Cito elas, né? Bom, esse é o meu pronunciamento final. É isso, então, muito obrigado, digníssimo cônsul honorário Constantino Cominós. Foi um prazer tê-lo aqui. Faz tempo que eu queria ter essa conversa. Tivemos há uns anos atrás em Curitiba, né? Ainda com a presença da querida Mari, né? Mari Lambros, e sua digníssima esposa. Foi muito bom e hoje, alguns anos depois, estamos aqui festejando essa data magna, 25 de março de 2021, 200 anos da Revolução Grega. Isso aí, muito obrigado, muita saúde, muito sucesso e até a próxima oportunidade. Obrigado, um abraço a todos, felicidades. Até mais. Gente, foi muito bom, muito honrado de poder ter participado dessa data, desse dia. Eu espero que
possamos continuar juntos, lutando para manter essa história firme, levar adiante o amor à nossa terra, não só nós gregos, você também do seu país, você tem que ter o seu país no seu coração, você tem que honrar a pátria que te deu a vida, que te deu o solo para você trabalhar, para você viver. É isso aí, gente. Ade harika parapolina imasamazi, zito e elas ali fora. Yassas.